Bom dia. A paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo. Eu gostaria de compartilhar com você a introdução do tema Deus só semeia em terra boa. Esse tema está em Mateus capítulo 13, dos versículos 1 a 23. E a nossa palavra ela começa, na verdade, quando o Senhor Jesus estava no segundo ano do seu ministério terreno. Esse segundo ano é chamado ano da popularidade. Jesus mais ensinou, onde Jesus mais pregou, onde o Senhor Jesus mais fez milagres. E a Bíblia diz que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum e ele sai de casa e se assenta na beira do mar. A notícia se espalhou e quando as pessoas souberam, todo mundo correu para onde ele estava. Mas por que todo mundo correu para lá? Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, nós vamos encontrar escrito o seguinte: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que as pessoas nos dias de hoje estão buscando o Senhor Jesus com todo o coração ou só com um pedacinho? Tem gente que está nadando e morrendo na praia, mas quando sabe que Jesus está na praia, corre logo, porque o único jeito de atravessar o mar é colocando Jesus no barco. Porque Jesus disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Em Lucas 5, nos versículos 2 e 3, a palavra diz que haviam dois barcos na praia. Pedro e os outros pescadores estavam lavando as redes. E qual era a situação deles? Qual era a situação física? Qual era o semblante? Eles estavam cansados, decepcionados, sem saber o que fazer. Mas por que, pastor, que você está falando isso se isso não está na Bíblia? Por quê? Porque a palavra nos diz que eles pescaram a noite toda e voltaram sem nada. E aí, Yeshua está andando na beira da praia, olha para tudo aquilo ali, vai e escolhe justamente o barco de quem? Ele escolhe o barco de Simão Pedro. Jesus entra no barco de Pedro e aí o que acontece ali? Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele libera uma palavra profética para Pedro. E que palavra foi essa? Jesus diz: afasta da terra. Eu vou repetir: afasta da terra. Será que isso está falando alguma coisa para você? Bom, o reino dos céus só se estabelece quando o reino da terra falha. Por que o reino da terra falha? Porque o reino da terra é reino de homens. Mas o reino dos céus não falha. Por quê? Porque o reino dos céus é reino de Deus. Tudo na terra pode falhar com você. Você vai ter decepção, você vai ter mágoa, você vai ter abandono, você vai ter fracasso. Jesus disse isso. Olha, no mundo tereis aflições. Porém, depois de um ponto e vírgula, ele traz a boa notícia. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Então, você tem que clamar a Deus. Venha o teu reino. E muitas vezes as pessoas, quando estão orando, clamam: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Aí, uma pessoa vem e me pergunta: Pastor, onde que está o reino de Deus na minha vida? E aí eu respondi: Filho, entenda bem uma coisa. Um reino é uma coisa muito ampla. Um reino, ele não tem só limites físicos e geográficos. O reino, o limite do reino é um limite de mentes e de corações também. Isso quer dizer o seguinte: qualquer lugar aonde alguém faz a vontade de um rei, mesmo
que o reino físico deste rei esteja em outro lugar geográfico, esse lugar aonde alguém está fazendo a vontade deste rei, esse lugar se transforma no reino deste rei. Então, respondendo a você, meu filho, o reino de Deus estará onde quer que você faça a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Porque onde tem o rei está no controle de todas as coisas, aleluia. Onde tem o reino, a vontade do rei está sendo cumprida, então o poder desta vontade também se manifesta. Em Atos 14, capítulo 22, está escrito: porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O verdadeiro aprendizado do reino dos céus não está nas carteiras das escolas. O verdadeiro aprendizado do reino dos céus está no sofrimento, na dor, na falta, no deserto, no vale, na seca, na fome. Mas espera aí, pastor, isso aí é muito masoquista, não? Exatamente isso. Porque quando o apóstolo Paulo foi reclamar com o Senhor, e ele orou 3 vezes para que Deus tirasse a dificuldade que ele estava passando. Ele orou 3 vezes a Deus para que Deus tirasse a circunstância ruim que ele estava vivendo. O Senhor respondeu o que para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós temos o poder de Deus quando tudo vai bem? Sim. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele se torna maior, ele se torna mais visível na nossa fraqueza. Então, é justamente nas situações difíceis, controversas, nas situações de embates, quando nós estamos sendo confrontados pelas forças, pelas pessoas, pelos maldosos, é justamente nessas situações que você tem que se afastar da terra. É justamente nesse momento que você precisa se afastar da terra para que o reino, você se aproxime do reino dos céus, do reino de Deus, e o reino venha decretar a soberania dele sobre a sua vida. Porque enquanto você está na terra, você está sujeito à soberania do reino da terra. Mas quando você se afasta da terra, se afasta de toda a sua mente, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você automaticamente se aproxima do reino de Deus e da sua sabedoria. E quando você se afasta das coisas da terra, Deus começa a tratar com você com as coisas do reino dos céus. E aí o Senhor vai te libertar. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te animar, o Senhor vai te dar entendimento das coisas espirituais, aleluia. Por quê? Porque é assim que Deus age. Deus primeiro prepara a terra, depois vem a semente, depois ele dá o crescimento. Então primeiro Deus age em você, para depois agir na situação em que você está passando, daquilo que você está reclamando. Então, voltando para o texto, só depois que Simão afastou o barquinho da terra, é que Jesus começou a ensinar a sua doutrina. Então, é o momento em que Jesus começa a falar das coisas do reino dos céus. E as pessoas sentaram ali, pensando que ele já ia começar a curar, pensando que ele já ia começar a fazer maravilha, multiplicar pão, peixe, blá, 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 blá. Nada. Ele primeiro começou a preparar a terra. E aí é o momento em que Jesus vai falar de algumas parábolas. E a principal de todas elas é a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus apresenta 4 tipos de terrenos que correspondem a 4 tipos de corações, que correspondem a 4 tipos de pessoas diferentes. E isso nós vamos falar no nosso próximo encontro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa abençoar a sua vida nesse fim de semana.
e que libere o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Que ele te guarde e te proteja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém, e graças a Deus.